Saudações! Como vocês sabem, eu sou anarquista cristão. E meu ídolo, claro, né, intelectual, é Leão Tolstói. Ele viu uma coisa fantástica sobre escrever. Ele disse que se você descrevesse a sua aldeia, você estaria descrevendo o mundo. E hoje, um comentário, eu sempre fico muito feliz com comentário, com crítica, com debate. Me perguntou como pode a minha cidade, sendo pequena, 110 mil habitantes, ser tão industrializada. Então eu vou falar sobre a minha aldeia, que se chama Catalão, sudeste do estado de Goiás, na região histórica da margem da Estrada de Ferro, ou região literária dos Confins. Muito bem, a primeira coisa que ajudou a minha cidade foi a localização. Ela está bem na entrada de Goiás. E veja só, quando a primeira bandeira veio aqui, do primeiro Anhanguera, isso foi em 1600, Guaraná de Rolha, ele chegou aqui na Minas de Goiás e depois foi para as Minas de Cuiabá. Mas o fundador branco do estado era o filho dele, o Anhanguera filho, Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, que esteve aqui em 1722, há pouco mais de 300 anos, né? A cidade fez 300 anos da sua fundação. E a minha cidade nasceu ali, eu te mostrar para vocês. Esses paus do Brasil não são nativos daqui não, gente, eles foram plantados. Tá vendo? Tá vendo aquele banheiro químico? A minha cidade foi fundada em algum lugar onde eu estou e a fábrica da Mitsubishi ali na frente, mais ou menos no rumo daquele banheiro químico, um pouco para frente. Lá foi fundado o sítio do Catalão em 1722, a primeira povoação permanente europeia do estado de Goiás. Originalmente viviam aqui os meus ancestrais, os indígenas Carpó do Sul, o povo Cranacore, certo? Então aqui é o local de entrada de Goiás. Assim que você atravessa o rio Paranaíba, que está ali a uns 30 quilômetros, você entra no estado de Goiás. Se tinha uma passagem na localidade da Pedra Branca, se o YouTube me pagasse, iria ser o primeiro lugar que eu ia mostrar para vocês, a Pedra Branca, onde foi instalada a Cruz do Anhanguera, roubada pelo governador Pedro Ludovico e levada para a cidade de Goiás, mas originalmente instalada no município de Catalão. Então isso aqui era o sítio do Catalão. Foi aqui que a cidade de Catalão surgiu, certo? Além da posição geográfica privilegiada, e mesmo modernamente ela é privilegiada, uma outra coisa ajudou demais a cidade, que é isso aqui, ó, a ferrovia. Vamos andar nela enquanto a gente reflete sobre algumas coisas. E também a construção de Brasília. Se eu tivesse tempo, não tem, porque hoje eu quero fazer uma live e tenho que preparar umas aulas que eu vou dar para um curso preparatório, mas se eu tivesse tempo, eu mostrava para vocês a rodovia BR-050, que nem está tão longe daqui, certo? Ela está até próxima. E a rodovia, claro que ajudou muito a cidade. Outra coisa que ajudou a cidade foi isso aqui, tá vendo? Essa poeira, isso não é poeira, isso é fosfato. Fosfato bicálcio. Fosfato, na verdade, só o fosfato. Lá na frente, o trem de ferro, a locomotiva deixou cair um pouco, eu vou mostrar para vocês. A ferrovia foi crucial para que a minha cidade se industrializasse, para que ela se urbanizasse. Catalão, em 1900, foi o município mais populoso de todo o centro-oeste brasileiro. Entre 1890 e 1920, Catalão foi a maior cidade de todo o centro-oeste. Por que ela declinou? Hoje nós mal somos a 12ª maior cidade do estado de Goiás. O que aconteceu de errado? Fundação de Goiânia. Pedro Ludovico Teixeira, que acompanhou Getúlio Vargas na Revolução de 1930, derrotando as oligarquias dos caiados e dos bulhões, afins à República do Café com Leite, ele não era afim a Catalão, certo? Não era mesmo afim a Catalão, e a participação de Catalão na economia, na população do estado de Goiás, declinou notavelmente a partir da Revolução de 1930. Certo? Até 1930 é importante compreender, e essa é a razão de ser dessa ferrovia. A zona cafeeira
São Paulo e Minas Gerais, produzia, como o nome diz, café, né? Era um agronegócio daquela época. O café era a soja daqueles períodos, certo? Só que as pessoas precisam se alimentar, elas precisavam comer. E assim como ninguém come soja, a não ser os porcos da China, e a mesma coisa vale para o milho, para o sorgo, para o algodão, é porco da China e galinha do mundo inteiro, Catalão, ou Goiás, ou Brasil, não alimenta o Brasil, não alimenta o mundo. O que alimenta o Brasil é a agricultura familiar, que não faz parte do agronegócio. Eu não devo negar que eu tenho uma certa antipatia com esses boizinhos que ainda tem espinha no rosto e fica supostamente explicando coisas que eles não entendem. Eles ficam repetindo como papagaio as bobagens que eles viram, não leram, em algum lugar por aí. Eu tenho esse problema no toque-tique, né, desses boizinhos cheios de, né, me grila, para dizer a verdade. Porque o agro, isso vale também para os acadêmicos, a maioria, claro, não todos, para os acadêmicos de agronomia, que no Brasil são considerados engenheiros, mas no resto do mundo não. Não sei o que o agro é aquilo, não. O agro é um atraso para o país, para a nossa economia, para a nossa sociedade, ambientalmente. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O mérito que eu quero dizer é que vivíamos o auge da exploração cafeeira e as pessoas precisavam se alimentar. Nesse sentido, Uberaba, que também já pertenceu ao estado de Goiás, assim como Araxá, foi a dona Beija que mancomunou para tomar o Triângulo de Goiás, passar para Minas. Uberaba fornecia charque, carne, né, para as populações de São Paulo, principalmente, do estado de São Paulo. Mas ficava faltando arroz e feijão. Catalão não produzia café. Catalão produzia arroz e feijão, víveres. E por isso a ferrovia veio para cá, para levar arroz, feijão, milho. O milho era um alimento muito importante na alimentação do brasileiro naquela época. Naquela época o brasileiro comia milho. Deixou de comer quando o general Eurico Gaspar Dutra, que o demônio tem no mesmo lugar para onde vão Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Michel Temer e, claro, o Mijair, Eurico Gaspar Dutra, de péssima memória, querendo modernizar o Brasil, né? Modernizar para ele era copiar os americanos, os europeus. Aqui, ó, isso aqui é outro motivo da riqueza da minha cidade. Isso aqui é fosfato moído, rocha fosfática moída, é isso aqui. Isso ajuda a minha cidade a ser industrializada. Mas vamos continuar. Então o Eurico Gaspar Dutra fez substituírem a taioba pela couve, o arroz pelo trigo, o milho pelo arroz e tal. Então, Catalão produzia 3 alimentos essenciais para a alimentação do brasileiro naquela época: arroz, milho e feijão. E esses grãos eram levados para o estado de São Paulo a partir dessa ferrovia. Então veja, a agricultura familiar. Por isso que nessa micro-região que nós estamos, o Lula venceu. Aqui o Lula venceu. Na minha cidade ele venceu no primeiro turno e perdeu no segundo turno por pouquinha coisa. Mas na região como um todo, o Lula venceu aqui. Isso não é uma informação desimportante. Pelo contrário, isso mostra que a base social dessa região aqui é diferente do restante do estado de Goiás. A minha dissertação de mestrado, inclusive, foi sobre isso. Certo? Foi sobre isso. Então a base aqui, econômica e, portanto, social, foi outra. A agricultura familiar. Certo? Originalmente, produção de arroz, feijão e milho para alimentação de seres humanos. E essa produção era levada pela linha de ferro até a região cafeeira. Na verdade, isso também ajudou o declínio econômico da minha cidade. Porque quando a agricultura cafeeira entrou em declínio, Catalão também entrou. Se não bastasse o declínio político da transferência da capital da cidade de Goiás para a nova capital Goiânia, no início da década de 1930, houve o declínio econômico pelo esfacelamento da lavoura cafeeira.
E não que Catalão produzisse café, não. Quem produz café são municípios vizinhos nossos, como Araguari e Coromandel. O problema é que nós abastecíamos essas regiões com arroz, milho e feijão. Então, houve uma certa decadência, certo? Catalão também tinha fábricas, tinha charques aqui na cidade. Inclusive, eu vou mostrar para vocês. Hoje não existe nem as ruínas, mas eu já fui nela quando era ruína e minha avó e minha mãe comeram charque de lá e também tinha uma fábrica de macarrão. Todas essas indústrias, à medida que a ferrovia chegou e principalmente que a economia paulista se desenvolveu, elas fecharam, porque, e na verdade mais que a construção da BR-050 e a construção de Brasília, porque Catalão não tinha como concorrer com São Paulo. Então a economia mais ou menos, não é que ela era autossuficiente, ela abastecia o entorno. Aqui entrou em declínio, cara. Entrou em declínio. E não saiu mais. Olha lá, ó. Naquele vale que existe onde eu estou e a torre, tinha um pequeno vale onde passa o córrego Parapitinga. Lá embaixo ficava a charquearia do lado esquerdo e a fábrica de macarrão do lado direito. Essas fábricas fecharam mais ou menos no início dos anos 1970, com a concorrência da economia industrial paulista, que chegou aqui com a construção da BR-050. Modernidade sempre cobra um preço, né? Então, a nossa economia não conseguiu suportar. Houve o primeiro baque com a transferência da capital e a construção de uma nova capital em Goiânia. Houve um segundo baque com a construção de Brasília. Você veja, a construção de Brasília, em tese, ela moderniza e dinamiza a economia goiana, mas não toda a economia goiana. Porque, em teoria, se a nossa cidade abastecesse Brasília, ela teria crescido. Mas o que aconteceu não foi isso. Brasília passou a ser abastecida por São Paulo. E como o Catalão estava no meio do caminho, esse abastecimento que chegava em Brasília passou por Catalão e a concorrência com uma economia mais modernizada acabou destruindo a nossa própria base industrial autóctone. Então não é que a industrialização de Catalão começou nos anos 1980, com a construção do Distrito Mineiro Industrial, lá que vocês estão vendo, não foi isso. A industrialização de Catalão começa a partir do momento que a ferrovia chegou aqui. Pouco tempo depois, já nos anos 1920, Catalão tem o mais antigo sindicato do estado de Goiás, foi o primeiro sindicato do estado de Goiás, foi aqui. Catalão teve o primeiro núcleo do Partido Comunista no estado de Goiás. Catalão teve o primeiro prefeito socialista do Brasil. Primeiro prefeito socialista do Brasil. Então a nossa cidade já foi muito moderna, na época que era conhecida como Atenas de Goiás. Certo? O período áureo cultural, incrivelmente, não correspondeu ao auge econômico. O auge econômico foi entre 1890 e 1920. O auge cultural correspondeu a uma certa decadência política e econômica, entre 1930 e 1950. Certo? Nesse período, embora a economia de Catalão não fosse tão pujante, começasse a ser sobrepassada, não só pela recém-construída capital Goiânia, mas também pela cidade de Rio Verde, Catalão ainda era a segunda e depois terceira maior cidade do estado de Goiás. Tinha uma economia urbana, apesar de não ser muito grande, 10 mil habitantes, mas para a época era muita coisa. E uma vida cultural intensa, com cinema e tudo mais. Foi uma das primeiras cidades da nossa região a ter cinema. Mas a partir da construção de Brasília, as coisas começaram a mudar. Na década de 1950, nós fomos ultrapassados, embora não populacionalmente, pela vizinha cidade de Ipameri. E ela teria conseguido nos vencer definitivamente, não fosse uma ironia da história. O nosso prefeito, na época, Aguinaldo Campos Neto, e o prefeito de Ipameri, na época, Benedito Vaz. O problema era, havia de ser construída uma rodovia ligando São Paulo a Brasília.
Washington Luiz havia sido eleito com o slogan "Governar é abrir estradas". Getúlio Vargas não deu muita continuidade nessa política, mas Juscelino Kubitschek deu. E como ele pretendia e acabou fazendo a nova capital, decisão tomada inclusive em Jataí, num comício dele na cidade de Jataí, ele precisava evidentemente conectar essa capital com as principais cidades do país, da onde as BR, né? A BR-050 na prática conectaria São Paulo a Brasília. Mas passando por onde? Havia dois trajetos em disputa. A escolha original era um trajeto passando pela cidade de Ipameri. Mas Ipameri nessa época tinha mais poder político. Certo? Ipameri nessa época tinha mais poder político e mais poder econômico. Mas um prefeito mais burro, Benedito Vaz. A BR-050, no trajeto original, passaria no meio da fazenda dele. E, portanto, a dividiria em duas. E alguém também já me perguntou, falou, pô, Leida, Goiás, com a chegada dos sulistas, né, tal, a economia não passou para a mão deles? Não, gente, aqui não tem gaúcho, tem paranaense aqui, muito rico, inclusive. São importantes para a nossa comunidade. Ofereceram boas contribuições para a nossa igreja, inclusive. Muito obrigado, senhor Godoy. Muito obrigado, senhor Fava, senhor Favoreto, senhor Rampelotti. Certo? Obrigado. São pessoas que contribuíram muito para a nossa cidade, mas na lógica goiana, o impacto dessas famílias foi pequeno. Você sabe por quê? Porque os grandes fazendeiros de Goiás nunca foram agricultores. Eles eram e são pecuaristas. Goiás é o segundo maior rebanho bovino do país. Certo? Então, eles eram e são pecuaristas. Ronaldo Caiado, acho que o 5º governador da família, tem gente deles na política como governador desde a época do imperador. Eles são uma família de pecuaristas. A riqueza de Goiás era essencialmente a pecuária. A região agrícola era só nossa. E a chamada modernização, aí vamos falar um pouco sobre isso. Modernização conservadora da agricultura, que começa no fim dos anos 60 e início dos anos 1970. O que é a modernização conservadora? Ela tem esse nome porque ela moderniza as técnicas de produção, adaptada ao parâmetro da Revolução Verde, moderniza as relações de trabalho, substituindo a meagem, a parceria, que eram sistemas tradicionais de produção no estado de Goiás, por sistemas, digamos, mais modernos, né, que é o trabalho assalariado ou arrendatários. Então você substitui e moderniza as relações de trabalho, as técnicas e tecnologias de produção, mas a estrutura fundiária não foi modernizada. Pelo contrário, a concentração fundiária aumentou. Porque a chegada dos sulistas transferiu uma grande quantidade de terras, até então inaproveitadas, porque não serviu a pecuária extensiva, para a mão deles. Então, você não diminuiu o latifúndio pecuarista e ainda cria o latifúndio agrícola. Certo? As relações, repito, de trabalho, de produção, econômicas, tecnológicas, técnicas, foram todas elas tornadas mais modernas. Mas as relações fundiárias não. A estrutura fundiária continua atrasada, baseada no agronegócio. Ainda que aqui houvesse uma agricultura familiar de certa monta. O fato é que, voltando ao caso, Benedito Vaz era um político que tinha trânsito junto ao então governador de Goiás, por sinal um baita do governador, Jerônimo Coimbra Bueno. Ele tinha trânsito com Jerônimo Coimbra Bueno e falou, não, cara, essa rodovia não vai passar nas minhas terras. Você vai ter que levar ela um pouco mais para leste. E nisso, ao invés de passar por Ipameri, ela passa por Catalão. Essa decisão selou o futuro de Ipameri, que nesses últimos 70 anos praticamente não cresceu, continua com 20 e poucos mil habitantes. E Catalão, que tinha 20 e poucos mil habitantes, passou para 110 mil.
sabe, a decisão de um prefeito de não querer uma rodovia cortando as terras deles, decidiu de maneira negativa o futuro da cidade que ele era prefeito e de maneira positiva a nossa. Apesar de não ter trânsito com Jerônimo Coimbra Bueno, Aguinaldo Campos Neto teve inteligência o bastante para perceber que a BR-050 era o futuro, pro bem ou pro mal. Então, ele não só... Peraí, gente. Ele não só não criou obstáculos, como fez o que ele podia para que a BR realmente passasse por aqui. E isso fez uma diferença muito grande para a economia da cidade. Certo? Nos anos 60 e 70 ela viveu um certo surto de crescimento econômico, porque a nossa economia integrou-se, né, ao chamado eixo nacional, que estava no caminho entre Catalão estava no caminho entre Brasília e São Paulo. E aí a cidade de Uberlândia cresceu ainda mais, porque Tubal Vilela Filho teve condições ainda melhores para desenvolver e industrializar sua própria cidade. Catalão infelizmente não teve. Mas o que acontece? Na década de 1980, Catalão teve outro excelente administrador, Alê Margon Weiss, que ainda está vivo e que a graça de Deus esteja sobre ele. Alê Margon Weiss, descendente de uma família de eslovenos, era e é um sujeito de muita visão. No começo da década de 1980, Catalão tinha uma escola que era a escola normal, onde formava professoras, né? Escola normal. E aí surgiu a ideia de transformar ela num campus da Universidade Federal de Goiás. E o prefeito Alê não envidou esforços, tipo, ele criou o distrito industrial da cidade, o primeiro dos 2 distritos industriais de Catalão, ele que criou, porque ele entendia que Catalão, assim como Uberlândia, deveria se industrializar se quisesse crescer, certo? Uberlândia, ele compreendeu que Tubal Vilela Filho conseguiu fazer a cidade de Uberlândia crescer porque conseguiu fazer com que ela se industrializasse na década de 70. E Alê Margon Weiss viu, falou, porra, o que eu posso fazer para minha própria cidade se industrializar? Criou o Distrito Mineiro Industrial de Catalão. Mas ele entendia também a necessidade de uma mão de obra mais qualificada. E ele cria um campus local da Universidade Federal de Catalão, na época com os cursos de Letras e Geografia. Foram os 2 primeiros cursos da universidade, Letras e Geografia, em 1986. O campus acabou crescendo e acabou se tornando a Universidade Federal de Catalão. O fato da cidade ter uma universidade fez uma diferença muito grande, enorme, certo? E depois até veio campus do Instituto Federal Goiano, nas áreas mais de tecnologia e indústria. Então, uma cidade que tem 2 instituições federais de ensino superior, evidentemente leva vantagem indiscutível, né? Porque, na verdade, só Catalão tem. Acho que Jataí também, né? E Goiânia. Isso, Catalão, Jataí e Goiânia tem ao mesmo tempo institutos federais e universidades federais. Catalão, Jataí e Goiânia são as 3 cidades que... E aí, na década de 1960, 1970, começa a atividade mineradora. Descobre-se grandes depósitos de nióbio, de fosfato. Mais tarde descobriram também de lantânio, de vermiculita. E foi criada a Metago, uma estatal. Depois as coisas evoluíram, mas o fato é que a mineração, a partir dos anos 1970, começa a se desenvolver. E de início era só atividade extrativa mesmo, mas aos poucos ela foi avançando e a cidade começou a industrializar essa matéria-prima. Processo que culminou
na construção do Distrito Químico Industrial de Catalão, DQIC. As indústrias que vocês veem, que eu mostro para vocês, é Mitsubishi, John Deere, tem frigorífico, fábricas de roupas íntimas, indústria têxtil, né? Coisas de concreto, esses três assim. Mas as indústrias realmente pesadas, elas estão no Distrito Químico Industrial. Aí não tem como mostrar para vocês porque não tem carro. Mas aí eu vou falar para vocês, lá a parada é torta. Então a cidade foi ajudada pela posição geográfica, pelas circunstâncias históricas, pela construção de Brasília, pela ferrovia, pela rodovia BR-050, pela UFG, por ter tido bons administradores. E aí textualmente a gente pode citar Aquinaldo Campos Neto, João Neto Campos e Aleimar Gonvaz. Aleimar Gonvaz ainda é vivo. E é estranho a gente citar o nome de pessoas que ainda estão vivas, dá a impressão que a gente está puxando saco. Mas Aleimar Gonvaz foi um sujeito tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa comunidade, que não tem como simplesmente não citá-lo, porque não sei se é correto. Ele é um senhor de bastante idade e, cara, uma pessoa como ele, a gente tem que homenagear em vida. Depois que ele trocar de plano espiritual, não adianta não, cara. Pra você ter uma ideia, o homem, ele fez um planetário de verdade, um centro de observação astronômica, um telescópio enorme, e cedeu ele para a comunidade, cara. Então, como você não respeita um sujeito desse? A ideia de encher a cidade de lagos para reduzir um pouco o problema da baixíssima umidade do clima local foi dele. Então, eu estudei na Escola Agrícola de Catalão, na época que ele foi prefeito. Então, eu como habitante dessa cidade, eu tenho uma gratidão muito profunda a Aleimar Gonvaz. Ele não sabe quem eu sou, evidentemente, né? Mas, às vezes, apesar da idade avançada, ele ainda vai na feira bem cedinho. E, às vezes, a gente tem a honra de ver ele. Meu coração sempre me comove, porque é um ser de uma dignidade, de uma grandiosidade de espírito, que é uma coisa assim que impressiona. Eu acho que existe desses seres humanos, né, esparramados aqui e ali, que mudam para sempre a vida de uma comunidade. O reconhecimento não é certo, não. Goiás, por exemplo, Goiás dedica muito a Pedro Ludovico Teixeira, mas incrivelmente ignora Jerônimo Coimbra Bueno, que foi um governador excepcional, certo? Excepcional. Então a história tem dessas coisas. A história está do lado de quem venceu, do lado de quem paga mais. E eu morro de medo da posteridade não reconhecer a grandeza de Aleimar Gonvaz da mesma forma que não reconhece até hoje a grandeza de Jerônimo Coimbra Bueno. Certo? Então, ou de Aguinaldo Campos Neto. É claro que a gente pensa nisso, né? Às vezes as famílias dessas pessoas entram num certo declínio, emergem outras, e aí os interesses mudam, e aí você apaga o nome de algumas pessoas da história. É claro que eu li o poema de Bertolt Brecht, Quem Construiu a Teba das Sete Portas. Eu sei disso, mas eu não vou deixar de prestar a minha vênia à memória do ex-governador de Goiás, Jerônimo Coimbra Bueno. Pedro Ludovico não, claro, né? Mas é Jerônimo Coimbra Bueno. Não vou deixar de prestar minha vênia a Aguinaldo Campos Neto e a João Neto Campos. E jamais vou sequer me arriscar de não homenagear a figura de Aleimar Gonvaz, certo? Foram essas pessoas e movimentos históricos a elas associadas que permitiram que a cidade, que indiscutivelmente
talvez não, né? Disputa ali com Formosa e Cristalina o título de pior clima do estado de Goiás, conseguir ser uma cidade desenvolvida, uma cidade onde você tem acesso a um punhado de coisas. Eu falo levando em consideração a minha classe e a minha cor, que uma pessoa que pertence à classe social que eu pertenço não teria em outros locais talvez metade das coisas que eu tenho acesso aqui. Eu só pude estudar porque aqui tem a Universidade Federal, e eu só estou vivo porque aqui o SUS funciona, porque a prefeitura ajuda. E isso são os impostos de todos os brasileiros e são os impostos de todos os catalanos. Goiás não, Goiás só parasita a nossa cidade. Há muitos e muitos e muitos anos, o catalão dá muito mais para Goiânia do que recebe. Então eu agradeço muito ao meu país, a todos os brasileiros, pelo SUS, pela Universidade Federal, e agradeço muito aos meus conterrâneos e concidadãos por ajudarem a Universidade Federal e ajudarem o SUS. O restante dos goianos, cara, vocês me parasitam, mas paciência, né? A vida é assim, é o pacto federativo. É lícito que as comunidades um pouco mais prósperas ajudem aquelas não tão prósperas. Eu acho lícito. Ninguém pode ser condenado em razão de algo que não foi escolha própria como local de nascimento. Então, é isso, essa é a história da minha aldeia. A história da minha aldeia é essa. Que esse ano fez 300 anos. Catalão fez 300 anos. Aconteceu muita coisa nesses 300 anos. Não existe mais os índios Karanacori, mas existe descendentes. Oi. Inclusive eu também sou descendente, só que aí não, apesar de ter levado o nome de catalão, meu ancestral era de Araxá. Como a minha família saiu de Araxá para vir parar aqui, meu bisavô era do Frio e ele se casou com uma indígena Capó do Sul, Karanacori, da cidade de Araxá, e veio para cá tentar a vida, jovem ainda. Fui morar numa região chamada Chapadão. Do outro lado da minha família, meu trisavô era escravizado na cidade de Araxá, quando da Guerra do Paraguai. E quando da Guerra do Paraguai foi oferecida às pessoas escravizadas a opção de lutar com o exército imperial contra o povo paraguaio e, voltando vivo, voltaria livre. Meu trisavô, Serafim, topou e venceu. Trouxe lá a minha trisavó, paraguaia, Guarani. Ela não veio de forma necessariamente voluntária, mas ele lutou pela milícia goiana, né? Não houve uma milícia de Araxá. Araxá, os voluntários de Araxá lutaram pela milícia goiana, que era daqui de Catalão, essencialmente. Teve gente de Rio Verde, teve gente de Jataí, mas a base da milícia goiana era de Catalão. E o meu trisavô Serafim se alistou na milícia goiana em troca da liberdade. E foi assim que a minha família, pelos dois lados, veio parar aqui em Catalão. A minha bisavó, ela chamava Idalina. Uma mulherzinha muito franzina, galega literal. Acho que no Nordeste também, e aqui galego é sinônimo de pessoa, de mulher clara, de olhos, como é que se chama aqui? Olhos azedos, verdes ou azuis. A minha bisavó Idalina, ela era galega da Galícia, e galega também, clara, de olhos azuis. E se casou
com meu bisavô Josino, filho do meu trisavô Serafim. Meu bisavô Josino, como quem é filho de negro e indígena Guarani, era um ser humano escuro, de cabelo alisado, aparência assim. Era um sujeito bruto, né? Mas naquela época, naquela circunstância, quem não era bruto, né? E minha bisavó muito franzina e tal. Minhas duas avós, tanto paterna quanto materna, são irmãs. E os meus dois avós, tanto paterno quanto materno, também são irmãos. Então eu sou filho de primos e irmãos. Uau! Né? Eu agradeço por isso muito a minha mãe, que foi minha mãe aos 16 anos. Acho que, não sei se por escolha, por opção, mas ela preferiu me ter. E meu pai nunca, por isso, pôde realizar o sonho de ser. Então eu sou grato à memória do meu pai. Porque ele podia ter fugido, né? Os homens faziam isso. Enfim, essa é a história da minha aldeia e da minha gente. Muito obrigado e até mais tarde, né? Graças de Deus Pai Todo-Poderoso.